Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela em mais essa semana abençoada. Com muito conteúdo, é claro, para você que acompanha a gente. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a influência do celular na vida dos jovens. Também teremos um bate-papo bastante interessante sobre o crescimento aí das mulheres no mercado da tecnologia. Além disso, hoje é segunda-feira, dia do seu direito, com o doutor Leonardo Girundi. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia, viu? Lembrando que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337 5886, 3337-5886. Bem, a gente vai começar falando sobre essa questão aí, já um problema de saúde pública, né? O uso indiscriminado aí do celular pelos jovens e que pode causar consequências. Quem vai falar sobre isso pra gente é a psicóloga, que é especialista, né, em psicoterapia infanto-juvenil, Bruna Rodrigues. Bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Prazer, Maria Clara. Obrigada pelo espaço mais uma vez aí para a gente falar desses assuntos que são bem pertinentes. É isso, né? Eu falei aqui, uso indiscriminado, a gente usa mesmo, né? Sim. De forma indiscriminada, todos nós, né? Mas as consequências, elas podem ser ainda piores para crianças e adolescentes. Sim, a gente precisa primeiro falar que a gente não está abominando aí Claro a que utilização, não. né? Então, a gente sabe dos benefícios que existem aí com a tecnologia, porém o excesso. É isso. Tudo em excesso pode trazer consequências drásticas e é isso que a gente vem acompanhando dentro do consultório, Maria. E é um problema para o desenvolvimento mesmo da criança e do adolescente? Sim, a gente vem acompanhando problemas dos fisiológicos, crianças que ficam com problemas de visão, né? Crianças que ficam com problemas cognitivos, crianças com problemas psicológicos. Então, a quantidade de problemas que podem ocorrer devido a esse excesso tem sido inumeráveis e por conta disso a gente está bem preocupado. E, na verdade, Bruna, os limites aí de uso por idade, eles são bem inferiores aos que a gente imagina, não é? Né? Então, a gente Você sabe me dizer mais ou menos? Não, a gente tem, assim, uma questão que também tem relação com os pais, né? Então, a gente precisa entender o quanto que os pais estão atentos em relação a essa quantidade de tempo. Porque hoje a gente tem essa repercussão das escolas estarem aí proibindo a utilização. Porém, se as crianças já levam para a escola, então a gente tem uma problemática anterior à utilização da escola. Então, os pais, eles precisam ficar atentos a esse limite de idade, porque hoje se recomenda que a utilização comece posterior aos 14 anos. Por quê? Porque a gente tem aí, antes disso, um desenvolvimento cognitivo, neuronal, significativo dentro dessa fase da infância e da juventude. Então, antes disso, Maria, a gente prevê que não haja a utilização mesmo. Quase impossível, né? Nos dias de hoje, né, em países Sim. como o nosso, assim, praticamente impossível. As crianças usam mesmo, mas acho que a gente está aqui para conversar e para entender, assim, qual seria um limite saudável,
né, para o uso do celular. De qualquer maneira, vamos falar antes sobre justamente esses efeitos negativos, né? Quando a gente fala de um uso excessivo do celular, Bruna, a gente está falando aí não só de redes sociais, mas a gente está falando de jogos, assistir a vídeos, enfim. Estamos falando sobre tudo, certo? É o uso de todas as formas. Sim, é esse uso contínuo, é esse uso que faz com que as crianças fiquem o tempo todo ali conectados a uma interação que é uma interação tecnológica, deixando com isso de fazer interações sociais, deixando com isso, né, de desenvolver aí questões que sejam relacionadas ao processo de aprendizado. Então, essa criança ela está se desconectando do restante do mundo para ficar ali direcionado àquele estímulo tecnológico. Mas, quando nós falamos sobre redes sociais, os efeitos negativos podem ser ainda maiores? Sim, porque as redes sociais acabam trazendo conteúdos, aqueles conteúdos que acabam fazendo com que a gente também, né, se engaje cada vez mais. Então, conteúdos que de repente não sejam pertinentes para essa faixa etária, conteúdos que de repente possam trazer questões que podem trazer transtornos psicológicos para essas crianças, como, por exemplo, questões relacionadas à autoestima, questões relacionadas a relacionamentos. Então, são coisas que de repente, podem trazer um estímulo anterior à idade que a gente prevê que essas crianças tenham contato com esse conteúdo. Maria? Eu vi uma pesquisa que ela revelou o seguinte: entre crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil, 83% têm perfis em redes sociais. Isso apesar da idade mínima limite para se ter um perfil. E aí eu vi que entre crianças de 9 a 10 anos de idade que responderam a essa pesquisa, né, os responsáveis responderam a essa pesquisa, entre 9 a 10 anos, 60% têm perfil nas redes sociais. Entre 11 e 12 anos, 70% têm perfis nas redes sociais. Eu não sei se são todas, mas parece que a idade inicial seria a partir de 13. E aqui nós temos muitas crianças e pré-adolescentes aí já utilizando as redes sociais com seus próprios perfis, obviamente supervisionados aí pelos seus pais, né? Muito provavelmente, pelo menos imagino eu. A gente espera. Né? A gente imagina. Mas a questão você entende que 13 anos já seria uma idade ok ou não? E antes disso, como é que você enxerga? Antes disso, é praticamente inadmissível. Eu fico pensando na seguinte analogia, Maria. Se os pais eles têm uma restrição de deixar os filhos soltos, né? Eu vou deixar o meu filho ir sozinho para algum lugar ou interagir com pessoas que eu não conheço fisicamente. Se eles têm restrições do tipo, como pode colocar dentro de uma rede social onde aquela criança vai ter contato com o mundo inteiro? Então, uma criança dentro de uma rede social, ela pode não fazer a conexão direta com outras pessoas, mas outras pessoas podem fazer conexões diretas com ela. Então, ela vai ter ali à disposição uma série de situações e perigos que a gente não pode nem imaginar. Desde esse contato visual que a gente comentou anteriormente, até essa relação com outras pessoas que a gente não faz ideia de que tipo de interesse haja, né, dentro dessas interações. Então, eu vejo como muito perigosa essa interação anterior a essa fase onde a criança ela não tem essa maldade, onde a criança ela ainda não tem uma percepção do que é certo ou errado, ou tenha bastante dificuldade para ter isso, Maria. Mesmo a partir dos 13 anos de idade, você acha que já é uma idade considerada... É uma idade considerada boa, sim, boa, okay. Mas ainda com uma supervisão. Tá. Que os pais ainda tenham ali um contato, entendam o que está acontecendo. Um controle mesmo, né? Um controle mesmo. E aí você falava sobre as escolas, né? Sobre a proibição dos celulares nas escolas. Você tem observado uma certa abstinência desse uso dentro do consultório ou não?
A gente já tem recebido crianças com abstinência no consultório, Maria. É mesmo? Então, crianças que, diante da ausência do celular, ela entra em um conflito bem parecido com um sintoma de abstinência, daquela pessoa que precisa mesmo de uma droga para que o corpo entre em equilíbrio. Então, os pais eles estão tendo bastante dificuldade de tirar. Então, existe aí essa fala, a mídia tem conversado bastante, isso tem sido positivo, porque é uma tecla que a gente vem batendo já faz um tempo, por conta dessas situações, desses resultados que a gente vem observando. E com isso, os pais têm tentado tirar e vêm observando essa resistência, essa questão fisiológica que parece muito com uma abstinência, Maria. E vão parar muitas vezes no consultório por causa disso? Por causa disso. É mesmo? Porque isso acaba trazendo comportamentos, o que a gente chama de malcriações dentro do contexto familiar, dentro do contexto escolar. Então, eu vejo até mesmo essa atitude de proibição dentro das escolas como algo positivo de vir dos maiores, porque se de repente vir dos professores, vai ter briga com o professor. Então, um professor que proibir dentro da sala de aula dele e essa intenção vindo do professor, ele vai ter ali uma discussão, ele vai ter ali uma problemática. Então, de fato, precisa existir algo que seja superior para que haja ali um controle maior do que está acontecendo. Porque, eu falo, as melhores pessoas para dizerem o que está acontecendo dentro do contexto escolar são os professores. E os professores trazem para a gente esse feedback muito negativo de problemáticas que eles estão tendo por causa dessas situações, Maria. Com certeza, né? Porque deixa o conteúdo ali do ensino mesmo, né? Do didático mesmo ali de lado para se alimentar daquilo que o celular pode trazer. E eu acredito até que o celular possa aumentar as possibilidades de bullying dentro das escolas, não? Exatamente. O cyberbullying, né? Então, o celular viabiliza que sejam feitos grupos, o celular viabiliza de que sejam feitas contas fakes. Então, muitas crianças e adolescentes acabam sofrendo o compartilhamento de conteúdos, de fotos. Então, N situações também são acompanhadas de cyberbullying por conta da utilização frequente dos celulares, Maria. Quando você fala de vício em celulares, né, dessas crianças que têm chegado no seu consultório já viciadas com sintomas, né, de vício ali no celular, né, de sintomas de abstinência pela falta do celular, como é que é feito o tratamento com essas crianças? A gente age da mesma forma que trabalha terapeuticamente com uma pessoa que tem um vício. Então, é necessário, no primeiro momento, tirar aquele vício da pessoa. Então, ela não pode continuar tendo o mesmo contato que ela tinha antes. Então, a gente precisa trabalhar dentro desse processo. Se for alguma coisa severamente grave, até mesmo direcionar para a medicação. Então, são coisas aí que podem tomar repercussões, assim, muito grandes, Maria. É isso aí. Bem, voltando a falar sobre as redes sociais, que eu acho que talvez seja aí uma das piores questões, né, quando a gente fala sobre vício em celular e os efeitos do celular na vida dos jovens, gostaria que você fosse pontuando, assim, de uma forma assim, mais ampla, né, contextualizada, as questões que as redes sociais podem trazer para a vida desse jovem, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão e por aí vai. Sim, um dos maiores problemas assim, que eu vejo é a questão da comparação com a vida das outras pessoas e até mesmo com a questão física. Então, eu recebo adolescentes que falam, ai, mas fulana é tão linda, fulana tem um cabelo assim, tem um corpo assim. Então, acaba existindo uma percepção de que aquele mundo perfeito existe só aquela pessoinha que não consegue usufruir daquele sistema que é apresentado dentro das redes sociais. É uma distorção mesmo da realidade, né? Sim. Então a gente já tem esse problema de distorção na adolescência, porque existem esses conflitos relacionados à autoimagem, às questões hormonais que vão transformando o corpo e a identificação desse adolescente que acaba sendo conflituosa mesmo em relação a como está ficando o corpo, em como está ficando a voz. Então essa comparação ela começa a acontecer em relação
aquelas pessoas que ela acompanha, em relação à questão de trabalho. Então, tem muitos que veem influencers aí ganhando muito dinheiro com as ações que fazem nas redes sociais. Então, existe uma comparação também. Eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa. Para quê? Eu vou fazer alguma coisa aí dentro da internet, porque é essa a possibilidade. Então, existe uma percepção um pouco ilusória, um pouco distorcida em relação a questões profissionais, o que faz também a gente ter problemas dentro do processo educacional. Então, todas essas coisinhas, Maria, elas vão crescendo, elas vão se transbordando e podem gerar, sim, ansiedades, pode gerar depressões, um isolamento excessivo. Então, esses contatos através das redes sociais, de repente eu posto uma foto e alguém faz um comentário ali diferente daquilo que eu esperava, que são os famosos aí cyberbullying. Então, isso pode gerar também um constrangimento alto, fazer com que aquela criança, aquele adolescente, ele se reprima em relação às interações. Então, relacionamentos, autoestima, todas essas questões, Maria, elas são questões que, com a utilização das redes sociais e com um desequilíbrio psicológico que pode existir dentro desse adolescente, ele pode gerar aí transtornos muito sérios. Você tem recebido também no seu consultório, né, pacientes desse tipo que vem tendo ali reflexos desse uso das redes sociais? Tenho. E aí a gente precisa trabalhar essa questão, destrinchar todo esse contexto. Olha, aquela pessoa, ela tem aquela imagem, mas ela fez uma maquiagem, ela não acorda dessa forma. Essa pessoa, ela tem esse cabelo? Então, mas esse cabelo, de repente, passou por alguma intervenção, tem uma química, tem uma escova, tem alguma coisa diferente, porque parece que entre esse resultado e isso que a pessoa deseja, o adolescente, ele perde essa percepção, Maria. Então, a gente precisa vir destrinchando todas essas questõezinhas para que a gente comece a trazer ele para a realidade, para que seja ressignificado aquele conceito que ele criou. É isso aí, gente. É bastante complicado, né? Chega ao ponto até desse adolescente chegar num esgotamento. E na hora de fazer um tratamento, também precisa ficar afastado das redes sociais? Olha, é o que a gente orienta a princípio. Então, nesse primeiro momento, quando essa criança está fazendo esse tratamento, o afastamento, procurar interações humanas, procurar aí fazer um movimento mais social para que haja também esse desenvolvimento É sair da bolha, né? Eu costumo dizer que é sair da bolha, porque quando você vive dentro das redes sociais, de alguma forma você entrou numa bolha onde todo mundo é feliz, onde a família de todo mundo é feliz, onde o trabalho de todo mundo é bom. Então, aquela pessoa, ela criou ali uma percepção distorcida daquilo. Então, sair disso no primeiro momento é fundamental até que essa pessoa resgate a percepção realista das coisas, para depois ela ter uma percepção. Está acontecendo dessa forma? Não, mas pode ser que não seja assim dessa forma que eles estão mostrando. Pode ser que tenha um contexto diferente. Quais são os sinais que os pais podem observar de que o celular, o uso do celular, está gerando prejuízos ao filho dele, à filha dele? Então, os pais precisam ficar atentos a qualquer alteração de comportamento. Então, se os filhos são filhos mais introvertidos e, de repente, começam a extravasar, começam a ter comportamentos ali mirabolantes, então, são coisas que os pais precisam entender o que está acontecendo. E o inverso também. Meu filho, ele conversava, interagia, de repente ele se tornou super introspectivo. Então, essas mudanças bruscas de comportamento, Maria, é a primeira coisa que os pais precisam observar e entender o que está por trás daquilo. Falta de apetite ou apetite em excesso, sono desregulado, tudo isso também
Tudo isso também. Pode ser sinal. Podem ser sinal. Pode até mesmo, eu estou sentindo muita dorzinha de barriga, minha cabeça tá doendo. Então, isso daí são dados aí que pode trazer para a gente evidências de que está acontecendo uma certa ansiedade, uma certa aceleração. Muita dor de cabeça? Pode estar utilizando demais aí as redes sociais, isso pode estar afetando até, né, a parte da visão daquela criança. Então, tudo que acontecer de âmbito fisiológico e de âmbito também de comportamento, Maria, precisa ser colocado aí em questão. Fora desempenho escolar, né? Nem se fala. Estão em fase escolar e o desempenho escolar vai mudar, com certeza. Vai mudar, porque aquela criança, ela começa a ter ali problemas com a atenção concentrada, aquela criança, ela começa a ter falta de estímulo, de motivação para fazer as atividades escolares, porque são coisas que exigem, de fato, que a gente tenha ali um movimento que é desgastante para se fazer. Então, parar, estudar, ir para a escola, prestar atenção nos professores. Então, os celulares podem roubar todo esse processo aí de aprendizagem e disposição dessa criança, desse adolescente para fazer esse movimento. Então, se acontecer mudanças bruscas em relação ao desempenho na escola, isso precisa também ser colocado em questão. Lembrando que Bruna, né, começou aqui a entrevista falando, gente, não estamos criticando o celular. É uma tecnologia que veio para ficar, uma tecnologia que traz boas coisas para a gente, né? Entre elas, justamente essa conexão, essa possibilidade de falar com tantas pessoas, de nos conectarmos com tantas pessoas. Porém, o grande problema é o excesso do uso. E a gente vai usar o celular aqui hoje justamente para receber as perguntas dos nossos telespectadores, né? Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Estamos aqui falando sobre o uso do celular e os efeitos na vida dos jovens, né? Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886, esse número que aparece aí na sua tela. E algumas perguntas estão chegando, nossa produção está mandando aqui para mim. Essa pergunta que eu vou fazer para você, Bruna, é da Maria do Carmo. Ela diz o seguinte: olá, meu filho tem 18 anos e se tornou um dependente do celular. Não conversa com quase ninguém e dificilmente sai do quarto. Além disso, não trabalha nem estuda. Como é que eu faço para convencê-lo a procurar ajuda, sendo que ele já é maior de idade? Obrigada, Maria do Carmo, pela sua participação. E aí, como é que a gente convence um rapaz já de 18 anos a procurar uma ajuda? Desafiador. E aí entender que tem um vício, né? Exatamente. Então, quando chega na maioridade, então os pais já não conseguem fazer muita coisa em relação a esse movimento. Então, precisaria acontecer alguma coisa muito significativa dentro da vida dele para ele entender o quanto que aquilo está gerando um impacto negativo na vida dele. Então, a conversa dos pais, o quanto que ele está sendo impactado em relação a trabalho, a relacionamento. Se isso for algo significativo para ele, Maria, ele vai fazer algum movimento. Agora, se não for, de fato, a gente tem um problema muito sério aí. É isso aí, infelizmente, né? Mas os pais podem ir conversando, Exato. Até tentar fazer, né, esse jovem perceber o quanto ele está perdendo, talvez, devido a esse vício, né? Sim, porque precisa ter outras coisas mais motivadoras para ele dentro desse processo. Então, quando você passou por toda a sua infância, sua juventude, e você não encontrou essas outras questões motivadoras, aos 18 anos a gente acaba tendo esse problema sério. Só que a gente não pode desistir, então precisa trabalhar com ele, precisa conversar com ele essas questões e, de repente, o que eu sempre oriento quando as mães me trazem essas questões, traz ele para conversar, eu converso com ele. Uma vez, se ele decidir dar sequência dentro do processo terapêutico, aí dá andamento. Só que vamos tentar, pelo menos, fazer com que ele chegue até um consultório terapêutico. É isso aí, pelo menos para uma primeira visita, né? Exato. Bem, obrigada mais uma vez, Maria do Carmo, pela sua pergunta. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, Bruna. Essa pessoa não quer se identificar. Ela diz o seguinte: minha filha de 14 anos está passando por um processo de anorexia. Ela já está fazendo tratamento com médico e psicólogo, mas eu gostaria de saber se seria o caso de tirar o celular dela. Será que as redes sociais podem estar agravando esse quadro? É a pergunta dessa mãe.
Olha, eu acredito que com o acompanhamento da terapeuta que atende, né? atende, ela precisa fazer algum alinhamento e entender de que forma ela pode ir afastando dessa situação. Por quê? Porque o quadro de anorexia, a gente já está falando de um quadro de distorção, onde a pessoa ela tem uma imagem distorcida em relação a si mesmo. Então, o quanto que aquilo que a gente estava comentando agora há pouco pode ser algo que agrave isso, é algo bem possível de ser. Então, fazer um movimento com a terapeuta para que haja, aí, de repente, uma retirada aos poucos desse celular, acho que vai ser bem pertinente, viu, Maria? É isso aí, gente. Mais uma perguntinha dá tempo da gente fazer. O Cláudio pergunta o seguinte: eu não me dou bem com as redes sociais. Tenho ansiedade sempre que uso o WhatsApp ou o Instagram. Quando envio uma mensagem ou faço um comentário, fico sempre esperando resposta. Chega a atrapalhar os meus estudos. O que eu faço? Olha, que bom que ele já tem essa percepção. Ele reconhece e aí ele pode buscar ajuda, porque é algo que ele já está identificando que é anterior à utilização das redes sociais. Então, o que ele já evidenciou é que está agravando a questão dele, né, de ansiedade. Então, ele precisa buscar, sim, um acompanhamento e entender quais são essas neuroses que pairam aí dentro dessa questão que fazem com que ele se sinta tão mal com o uso, Maria. É isso, ainda dá tempo de responder mais uma. Rose Batista manda o seguinte: como um especialista deve orientar uma pessoa que se afasta da vida social real, ou seja, família e amigos, para viver em um mundo virtual com tendência ao isolamento? Até que ponto é o limite saudável para o uso das redes sociais? Olha, cada um vai ter um limite, Maria. E olha o quanto que isso é muito tênue. E por isso que a gente está conversando sobre isso e por isso que a gente está falando tanto sobre essa prevenção. Porque a gente precisa se conhecer o suficiente para entender o quanto que aquilo está fazendo mal para a gente. Então, você vai lá no celular e você verifica que 70% do seu dia você está ficando online. E em qual contexto? É um contexto de trabalho? Não. É um contexto só de ficar perdendo tempo. Você não ganhou nada com essa utilização. Então, se você começa a ver que o tempo que você está gastando do seu dia para a utilização de rede social é maior do que o que você está produzindo qualquer outro tipo de coisa, você já começa a entrar dentro de uma zona de perigo. É isso aí. Gente, Bruna, maravilhosa, muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente. Bruna Rodrigues, psicóloga, especialista em psicoterapia infanto-juvenil. Vou deixar aqui os contatos dela, tá? Você que quiser entrar em contato com a Bruna, é o @pensa_mente_jovem. Esse é o Instagram, pensa_mente_jovem. E tem também o TikTok, né? Sim. bruna.rodrigues.psi, bruna.rodrigues. Rodrigues mesmo. .psi. Exato. Bruna.rodrigues.psi. Bruna, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Maria, mais uma vez o espaço, sempre com assuntos aí importantíssimos. Com certeza. E trazendo a informação para os nossos telespectadores, né, para que acenda esse alerta justamente, né, diante dos efeitos do celular na vida dos jovens. Vou deixar um espaço para você dar um último recado, Bruna, justamente falando para os pais que nos acompanham, né? Quando é o momento de buscar uma ajuda profissional? Sim, então a gente precisa ficar bastante atento a essas mudanças de comportamento e fazer com que as coisas aconteçam aí de forma preventiva. Então, a nossa intenção aí de vir a público falar sobre essas questões é para que, de fato, a gente consiga aí fazer com que haja a prevenção e que a gente não tenha impactos aí que sejam tão tristes aí dentro da nossa sociedade com isso. É isso aí, obrigada novamente. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo, mas nós já voltamos. Continue com a gente.
Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve um bate-papo muito bacana, muito importante aqui no nosso programa, falando dos efeitos do uso do celular na vida dos jovens. E agora é hora de falar sobre empreendedorismo. É isso mesmo, vamos falar sobre empreender no mercado de tecnologia. Mas não para todos, estamos falando das mulheres. Quem está aqui para falar sobre esse assunto é a Graziele Viana, empreendedora dessa área de TI, né? Isso Tecnologia mesmo. da Informação. Muito bem-vinda. Obrigada, Maria Clara. Bom, Prazer te conhecer. prazer é todo meu. Bom, eu já empreendo em tecnologia há 25 anos. Né? E a gente começou a conversar aqui, você falou de tecnologia, que queria ser. A tecnologia ela mudou muito no decorrer desse período todo. E hoje a gente vê novas oportunidades, inclusive para mulheres, principalmente, né, para mulheres, aí, dado a perfil comportamental, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui no decorrer do nosso bate-papo. Prazer estar aqui. Exatamente, prazer todo meu. É que, gente, estávamos aqui no intervalo, Posso te chamar de Grazi? Pode, claro. Eu gostei de Grazi Viana, sabe? Grazi Viana já é a assinatura dela, é assim lá na rede social, né? Então, para mim, já é Grazi, já. E aí, estava eu aqui conversando com Grazi, né? Enquanto estávamos aí no intervalo, eu falei, Grazi, eu queria ser igual você quando eu crescer, Grazi, né? Porque o mercado da tecnologia é presente e é futuro. Sim. Não é isso, Grazi? Acho que existem profissões, assim, nessa área, inclusive, que serão as profissões dos nossos filhos pequenos. Sim. Que nem existem ainda. Com a inteligência artificial, estima-se que as crianças de hoje, 60% das crianças de hoje trabalharão em empregos que ainda não existem. E que estão relacionados à tecnologia. Que estão relacionados à tecnologia, Não principalmente com o avanço da inteligência artificial. O mercado de trabalho tem mudado muito e muito rapidamente. Acho que nunca mudou tão rápido quanto com a inteligência, desde a chegada da inteligência artificial, né, massiva, assim, com o uso que a gente conhece hoje, porque ela já existe. A gente já usa inteligência artificial desde a década de 60, mais ou menos. Né? Mas aí a generativa chegar na mão gratuitamente, na mão do usuário final, acelerou muito esse processo de adoção de tecnologia e mudou drasticamente o mercado e tende a promover muitas mudanças ainda nos próximos anos. Ainda é um mercado dominado por homens, né? Eu vi o dado do CAGED, né? O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Que aí, na época, né? O dado que eu peguei era de 2022, 12%. 12% de todos os cargos, apenas 12% eram ocupados por mulheres. Agora você já me disse que aumentou para 20%, é isso, né? Saiu uma pesquisa do PNAD, do IBGE, que diz 20%, algo perto de 20% ocupados por mulheres, sendo que na América Latina lideranças femininas não chegam a 30%. Então a gente ainda tem uma dominância masculina muito grande, mas nos últimos anos os postos ocupados por mulheres cresceram em 60%. Então caminhamos para trazer mais mulheres. Eu acho que isso acaba inibindo um pouco, né, a mulher de entrar nesse mercado, mas tem muitas vagas e o modelo de trabalho ele mudou bastante, então a gente acaba usando muitas habilidades que são muito inerentes às mulheres mesmo. Então, como, por exemplo, assim, só para a gente entender melhor. Quando falamos de inteligência artificial, por exemplo, estamos falando aí de treinamento de máquina, né? Treinamento com dados, e a máquina ela vai responder de acordo com os dados que ela aprendeu e que ela coletou. E a diversidade ela é muito importante porque ela vai eliminar os vieses. Então, se eu tenho inteligências artificiais alimentadas por dados colhidos por homens, obviamente eu tenho viés de sexo. Né? Então, é importante que as mulheres também trabalhem nessas pesquisas, nessa gestão de bases, porque elas vão poder contribuir para mitigar esses possíveis vieses, os preconceitos, trazer dados mais próximos da realidade, né? E trabalhar com essa questão de sensibilidade mesmo, nessa leitura de dados. Quando a gente fala de tecnologia, vê-se tudo muito duro, muito quadrado, muito matemático. E existe, mas inteligência artificial, as áreas de segurança da informação, elas exigem muito mais o fator humano, né, na questão de gestão de crise, trabalho em equipe, né, são muito valorizadas. O pensamento analítico, né, o foco realmente, a disciplina, porque são cargos que exigem estudo. E a mulher,
A gente sabe que, historicamente, as mulheres estudam mais que os homens. Sim. Então, existem mercados aí que se abrem novas oportunidades para mulheres e que a mulherada precisa estar de olho. De qualquer maneira, como você disse, né, em cargos de liderança, esse número é menor, né? Ainda das existe, mulheres dessa área. Ainda existe a predominância masculina, mas eu acho que também, como o volume de mulheres entrando, né, ele é menor, então, obviamente, isso vai refletir no topo. Mas eu acho que as mulheres se especializando, entrando, a tendência é que elas ocupem cada vez mais esses espaços. Até porque o mercado, ele tem exigido, né, mais mulheres, para a gente poder construir coisas mais humanas, né, dentro de tecnologia também. E abrir oportunidades para as próximas gerações. É isso aí, gente. Como é que Grazi Viana chegou até aqui? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho. Agora eu vou dar uma interrompida aqui na entrevista dela, porque é hora do Seu Direito. Aqui no nosso programa, o doutor Leonardo Gerúndio vai nos responder as suas dúvidas legais. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria, mais um dia aqui com você. É um privilégio estar aqui às 2 tardes de segunda-feira para tratar do seu direito. Não é do meu direito, é do seu direito. Então faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu vou te responder. Você sabe como fazer isso? Vou te falar agora. Você pode mandar pelo WhatsApp, é prático, rápido. Mande lá pelo 11 3337 5886. 11 3337 5886. Mas pode ser também pelo o nosso e-mail, no seudireito@rettv.com.br. Mande sua dúvida, sua pergunta que eu, Leonardo Gerúndio, seu advogado, vou te responder. Olha que dúvida interessante. Doutor, tenho um filho autista. Já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada anda. E nada ainda. Como faço para conseguir? Esther Franca, de Campinas. Olha que dúvida interessante. Alguns aspectos são importantes para responder essa pergunta. O primeiro delas é o seguinte: você já tem um advogado. Então, faça contato com o seu advogado, que com certeza ele vai te ajudar e vai te esclarecer o que está acontecendo. É comum processos judiciais demorarem mais de 1 ano. Então, tá 1 ano, 2 anos... não tem nada assustador nesse tempo de processo. Mas faça contato que com certeza ele vai te ajudar. Outros aspectos interessantes é porque muitas vezes a pessoa fala de aposentadoria para autista. Se você fizer uma breve pesquisa aí pela internet, você vai ver um tanto de gente falando que existe isso. E não existe aposentadoria para autista. O que existe é o BPC, é o que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o benefício lá da LOAS, que apesar de ser pago pela Previdência, não é uma aposentadoria, ok? Então, tem um pouco de divergência nessas informações. O comum e importante você saber é o seguinte, que existem 2 motivos para a pessoa, ou 2 critérios para a pessoa receber o BPC. Tá? E aqui, claramente, você declara um deles. É uma enfermidade onde ele tem limitação para fins de trabalho. Então, o primeiro caso é esse. A pessoa tem limitação, tem uma enfermidade que a impede de trabalhar. É o primeiro aspecto. E o segundo critério, qual é? Não ter renda baixa ou ser necessitado financeiramente. Como que é analisado isso? A pessoa não pode ter renda nenhuma? É feito como essa análise? Essa análise diz o seguinte na nossa lei, que cada pessoa que vive naquela casa, naquele núcleo familiar, não pode ter mais de 25% do valor do salário mínimo. Então, o que significa isso? Se tem 4 pessoas morando naquela casa, nenhuma das pessoas pode receber um salário mínimo. Então, deveria ser o seguinte, olha, uma pessoa recebendo um salário mínimo e 5 pessoas morando lá, porque aí cada um vai ter menos de 25%, vai ter 20% para cada um. Tá? Então é feita assim essa média. Então vai somando R$500 de um, R$700 de outro, R$1.000 do outro, vai somando isso. Então é necessário esse segundo critério. Como você já falou que passou por 2 vezes, provavelmente o que você não conseguiu demonstrar é essa necessidade financeira. Ok? Pode ser este caso. E isso, com certeza, vai atender essa pergunta a muitas pessoas. Lembrando que a aposentadoria pressupõe um pagamento. Quem se aposenta é porque pagou, contribuiu com a Previdência ou qualquer outro instituto de aposentadoria durante o período. Então, a aposentadoria tem a contraprestação de pagamento. Esse mesmo benefício, que é o BPC, também pode ser usado para o idoso.
não é só do enfermo, aquele que também é idoso, está numa idade avançada e não tem renda familiar ali passível ou possível para sua manutenção, também pode pedir o BPC, que é pago pela Previdência, ok? Espero ter respondido a sua dúvida e tenho certeza que com ela já atendi muitas pessoas. Muito bom estar aqui com você, uma ótima tarde, até a próxima. Deus te abençoe, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Obrigada, doutor Leonardo Girundi, trazendo aí mais informações para a gente sobre o seu direito. Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta que o doutor Leonardo responde. Obrigada, doutor. Até a próxima. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua companhia nesta tarde de segunda-feira. Olha só, gente, nós estamos falando nesse bloco aqui, já começamos a falar no bloco passado, né? Eu já apresentei aqui nossa convidada, Graziele Viana, empreendedora da área de tecnologia. Ela já falou um pouquinho desse assunto aqui pra gente, dessa área. A gente segue falando sobre esse tema, mulheres no mercado tecnológico. É um mercado aí que está crescendo, né? Na verdade, as mulheres dentro desse mercado, o número de mulheres dentro desse mercado está crescendo. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Já manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. É o número do nosso WhatsApp, tá aparecendo aí na sua tela. Tem alguma pergunta para fazer aqui pra Grazi? Manda sua pergunta pra gente que ela responde, não responde, Grazi? É isso aí, vamos responder. Grazi, inclusive, é mentora, né? Oferece aí uma mentoria para as mulheres que querem fazer essa transição de carreira. A gente já falou que esse mercado está crescendo, só que tem vagas, só que poucas mulheres que realmente se dispõem, né? Que querem trabalhar nessa área. Por que, Grazi? Ainda, nos últimos 5 anos, houve um crescimento de 60% no número de mulheres nesse mercado. Mas ainda são menos de 20%, né, como a gente falou anteriormente. Existe muita falta de confiança, a gente chegou a falar do síndrome de impostor, enfim. Eu sinto que as mulheres, elas ainda não têm tanta coragem de se mostrar, mas elas são extremamente capazes, extremamente competentes e a tecnologia, ela abre muitos leques de atuação. Então, às vezes, você, mulher, né, que está com medo de mostrar o seu potencial, talvez está olhando só para uma área, né? Você chegou a comentar de processamento de dados lá no passado. Talvez não seja desenvolvimento. A tecnologia, ela abriu muitas outras áreas, né? A gente tem, obviamente, a área de desenvolvimento, a área de infraestrutura, a área de segurança, agora inteligência artificial, robótica, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Tem muitas coisas acontecendo nesse mercado e vão continuar acontecendo e vão abrir muitas vagas, inclusive, que não existem, né? Então, as mulheres que querem entrar nesse mercado, que queiram continuar aprendendo e se desenvolvendo, existem muitas vagas, tem muitas vagas em aberto no mercado de tecnologia que a gente não consegue fechar nem com homens. Então, talvez estejamos esperando aí que as mulheres se aventurem um pouco mais a vir trabalhar conosco aqui nesse mercado. Inclusive, é uma área que dá muitas possibilidades de trabalhar no exterior e até muitas vezes em home office, né? Trabalha daqui do Brasil para uma empresa estrangeira, não é? Sim, existem muitas vagas, especialmente na área de desenvolvimento, que contratam profissionais ao redor do mundo. Às vezes contratam para projetos pontuais, né? Para algumas atividades específicas. E você pode trabalhar, né, em diferentes lugares, ali, o Work Anywhere. Aí precisa, obviamente, falar pelo menos o inglês e se especializar em uma das áreas aí de mercado de tecnologia. Então, exige aí um conhecimento, certificações na área e o inglês aí para você começar. Grazi, todas as áreas, né, de trabalho, elas exigem que a gente se recicle. Né, que a gente recicle o nosso conhecimento, que faça especializações. Mas eu penso que essa área da tecnologia, ela recicla mais rápido ainda, né? Ela exige que você se especialize mais ainda. É impressão minha? Não, na verdade, houve uma aceleração
nessa necessidade. Agora eu não me lembro o nome dele, de um pesquisador que ele fala que é necessário que a gente aprenda, desaprenda e reaprenda. Porque os modelos de trabalho e os processos, eles estão mudando o tempo inteiro. E a tecnologia, ela não impacta só o profissional de tecnologia, ela acaba impactando todas as áreas. Então, todo mundo precisa aprender a trabalhar novamente. Dentro de TI, especificamente, nos últimos anos houve uma aceleração da necessidade de capacitação, porque surgiram novas tecnologias, a inteligência artificial, a segurança da informação exige muito conhecimento e muita atualização, porque se pensarmos que temos dados e temos os hackers aí, os mal intencionados, né? Nós temos aí os bons moços e os maus moços. Esse pessoal do mal, ele está atualizado. Eles lançam aí os cybercrimes e os riscos e os golpes todos os dias, cada vez mais sofisticados, e as áreas de defesa precisam estar preparadas para lidar com isso. Então, a área de segurança é uma área que está crescendo muito, ela exige realmente que estude muito, mas ela paga muito bem. Então, tem a ver o que você dedica com o teu custo-benefício também. A gente pode dizer, inclusive, que essa é uma área que tem aí os melhores salários do mercado, não? Sim, segurança da informação, no início do ano, no Fórum Econômico Mundial, eles colocaram os 10 principais preocupações mundiais, globais da humanidade. Segurança da informação é uma delas. Então, assim, a desinformação, com a questão de fake news, e segurança da informação estão ali entre as 5 primeiras. Então, é uma preocupação global, é uma preocupação que afeta a minha vida, a sua vida, afetam os governos, né, afetam cadeias, né, de distribuição inteiras. Um sistema fora do ar tira a TV do ar, tira as linhas de ônibus do ar, tira o fornecimento de água do ar. Hospitais ficam fora do ar. A gente teve um incidente em um hospital britânico, pessoas morreram por um acidente cibernético. Então, a área de segurança, ela propicia esses trabalhos aí bem remunerados, mas o profissional ele precisa continuar se reciclando. Mas há diferenças salariais quando a gente fala de homens e mulheres nesse mercado? Ainda existem dados que apontam aí 11% de diferença. Tá? Estando no mercado, e se eu falar pelo menos da minha empresa, a gente não tem. Mas é um mercado muito grande, né? E esses dados aí, o 11%, ele acaba trazendo dados de grandes, de pequenas empresas, aí estamos falando de um mercado muito grande. Existe ainda 11% de diferença salarial. E a gente falava no bloco anterior, né, sobre a quase ausência de mulheres em cargos de liderança, né, quando se trata do mercado de tecnologia, do setor de tecnologia. Mas Grazi Viana está aqui para mostrar para a gente que é possível. É possível, né, Grazi? Queria que você contasse um pouquinho dessa história para quem está em casa, né, para que as pessoas consigam entender como é que você subiu essa escada, como é que você chegou até aqui. É possível e você não precisa ter vindo de TI. Né? Eu estava comentando no intervalo, eu vim de comunicação, né? Eu me formei em comunicação lá na minha faculdade em 1900 e bolinha. E não existia internet, a gente ia para a biblioteca fazer trabalho. Eu acabei entrando no mercado de tecnologia quando eu conheci meu marido, ele era técnico em TI, de suporte, e nós resolvemos abrir a empresa. Isso foi há 25 anos atrás. De lá para cá, a empresa se desenvolveu e mudou, né, os seus produtos. Eu acabei me especializando nas áreas aí de compliance, de segurança e de privacidade. E aí nós temos especialistas para cada produto que a gente entrega hoje. E me tornei a marca, né, o rosto da empresa. Isso é motivo de muito orgulho, porque a gente tem outros sócios e eles confiam em mim para fazer esse papel. E isso acaba também incentivando outras mulheres no mercado, né? Eu estive em agosto palestrando na Rio Innovation Week, falando sobre inteligência artificial e mudanças em mercado, principalmente falando sobre transição de carreira para mulheres. E eu fiquei tão feliz porque tinham muitas mulheres na plateia. E várias delas vieram falar comigo depois. Então, um dos problemas pela ausência de mulheres em tecnologia é a baixa representatividade. Então, temos sim representantes, né? Eu conheço algumas, eu tenho a sorte assim, de estar conectada com várias outras, mas ainda somos minoria. Quando eu vou em eventos de segurança, ou em eventos de TI, ou mesmo estou falando num evento como esse, eu sou minoria ainda. Então, eu preciso que venham mais mulheres comigo para que eu não me sinta tão sozinha. É isso, gente, porque esse convite, então, né, de Grazi Viana. Mas o que a gente pode fazer para incentivar mais mulheres a entrarem nesse mercado?
Eu acho que o incentivo eu faço o tempo inteiro, né? Eu estou sempre convidando. Existem vagas, tem muitas vagas abertas que não são fechadas. Mas, sei lá, de repente falta um trabalho das próprias empresas? Ou não? Eu acho que falta... depende, é muito, muito amplo eu falar em nome de todas, mas hoje o mercado ele já cobra, né? Principalmente empresas grandes, aí listadas em bolsa, elas precisam atender a questão da equidade de gênero. Então, existe. O que eu costumo dizer para as mulheres chegou a nossa hora de mostrar o nosso profissionalismo. Então, existem vagas. Essas vagas, elas existem sim. E nem sempre nós que contratamos TI, nós encontramos esse profissional pronto. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, nós capacitamos. Eu falo da minha empresa que é menor, mas as empresas grandes também. Então, existem vagas que estão buscando muito mais o perfil comportamental, social dessa pessoa, para entender se ela vai se encaixar naquela vaga, e as empresas têm investido e capacitando esses profissionais. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque nós fazemos isso todos os dias. Então, a gente contrata o jovem, contrata o profissional que está em transição de carreira e nós ajudamos, nós traçamos essa trilha do conhecimento para que ele seja um profissional de ponta. Eu tenho orgulho de dizer que profissionais que passaram pela minha empresa hoje são vice-presidente, são diretores em outras empresas. Isso eu fico muito feliz. E a gente continua fazendo esse trabalho. Mas as mulheres elas ainda têm um pouco de medo, assim. Então, se aventurem e se candidatem. Existe mercado e se você quer se especializar, se você quer aprender, corre atrás, porque tem muitas vagas em aberto. Eu li uma pesquisa que diz que tem cerca de 800 mil vagas em aberto em TI. Eu posso dizer assim, eu tenho... Só aqui no Brasil? Só aqui no Brasil. 800 mil? 800 mil. Que isso, gente? Eu tenho vagas em aberto na minha área de projetos que a gente está há meses. E aí acaba que vem, às vezes o profissional fica, aí não é bem aquilo, a gente capacita, mas eu tenho vagas em aberto na área de projetos o tempo inteiro. Olha. A gente treinando e capacitando profissionais. E nas empresas maiores não é diferente. Gostaria que você falasse, Grazi, para a mulher que está em casa agora assistindo a gente, e ela pensou, poxa, gostei, olha que bacana, né? Nunca tinha parado para pensar nisso, mas de repente eu até tenho uma aptidão, até tenho aí, né, algum talento para a área da tecnologia, mas eu não sei nem por onde começar. O que você falaria para essa mulher? Hoje, você pode... Eu costumo dizer, comece de onde você está. Então, assim, de repente, se você olhar para a tua área de atuação, onde é que tecnologia se encaixa ali? Pode ser que, de repente, não se encaixe em nada, né? E se esse for o caso, você vai ter que pesquisar um pouco mais algumas opções. Mas áreas em crescimento são as áreas de segurança, áreas de inteligência artificial, análise de dados, porque a análise de dados é a base para que as empresas desenvolvam inteligências artificiais. Se eu não tenho, de nada adianta. Hoje o mercado ele já tem inteligência artificial de diversos formatos para diversas aplicações. Só que esse robô, essa máquina, né, esse código, ele precisa ser alimentado por dados. E as empresas elas não têm dados estruturados e isso acaba colocando o Brasil em desvantagem a outros mercados. Então, o profissional de análise de dados, de BI, por exemplo, ele já sai um pouco na frente. Então, são profissionais que estão sendo valorizados para organizar a casa, para organizar esses dados. Então, de repente, vai estudar um Power BI, vai estudar um modelo de segurança, vai entender um pouquinho como essa tecnologia se relaciona com a sua área e como ela pode se relacionar com outras áreas. Então, são infinitas as aplicações. Né? E para todas essas áreas faltam profissionais, na mesma quantidade? Para todas essas áreas faltam profissionais. Olha. Na pandemia, a área de desenvolvimento ela acabou ficando muito inflada, justamente porque esses profissionais puderam prestar serviços para empresas fora. Então, assim, muita gente migrou da área de infraestrutura para a área de desenvolvimento. E a área de infraestrutura ficou um pouco desguarnecida. Ainda temos muitas vagas em infraestrutura, muitas vagas em cloud computing, porque extremamente... Hoje, a maioria dos dados estão em nuvem. Então, demandamos de profissionais que entendam de nuvem. Nós estamos falando já de FinOps, que é a gestão financeira da nuvem. Então, eu estou juntando duas habilidades, né? A questão de finanças e tecnologia em nuvem,
que nós já fazemos, e análise de dados para uso de inteligência artificial. Então, sim, tem muitas coisas e novas vagas surgindo. Né? Quando eu falo, a tecnologia vai impactar o trabalho de todo mundo, vai. Porque áreas, se você pensar que áreas que podem ser automatizados os processos, elas vão deixar de existir, então esse profissional ele precisa se reciclar e ir para outra área, porque o trabalho dele vai deixar de existir. E a gente já pode falar até, inclusive, né, sobre uma mudança dentro das escolas, né? Um incentivo maior para essa área da tecnologia, porque é a profissão atual e é a profissão do futuro, né? É aquilo que você falou. Você disse 60%? 60%. 60% das profissões do futuro ainda não existem. Ainda não existem e as crianças vão atuar nessas profissões. Nessas profissões. Então, elas já precisam começar a ser preparadas dentro das escolas agora. Não é isso? Trabalhando com robótica, com tecnologia, cada vez mais. E, inclusive, incentivando as meninas, né? Principalmente com automação. Se a gente pensar que na China já existem, a gente fala de dark, na pandemia a gente ouviu falar muito de dark kitchen, né? Eram as cozinhas feitas para alocação para os restaurantes. Na China já existem as dark plants, que são fábricas totalmente operadas por robôs. Então, onde estão os profissionais de linha de produção? Eles já não existem. Então, quando a gente fala aí da substituição de humano por máquina, vai acontecer, já está acontecendo. São processos que já estão acontecendo. E aí, esse profissional, ele deixou de ser usado ali, essa mão de obra, mas ele pode aprender a operar essa máquina. Ele pode aprender a fazer manutenção dessa máquina. Ele é realocado em outras funções que não existiam antes. Né? Ele fala de robótica, de linha de produção totalmente robotizada, enfim. Tem muitos mercados ainda que vão usar mais a AI e a gente ainda não viu. Chegaram algumas perguntas no nosso WhatsApp, me mandaram aqui. A gente tem pouquinhos minutos antes de encerrar o programa, mas vou fazer para você. A Érica Tavares perguntou o seguinte: como é que as mulheres podem se apoiar dentro da comunidade tech e criar redes de apoio mais fortes? Já existem vários grupos femininos, Érica. Depois você me manda mensagem lá nas redes sociais que eu te coloco em contato. Temos vários, a gente se reúne muito. É isso, mulherada então, já existem mulherada reunida. Vários grupos de mulheres que a gente se ajuda, né? É isso aí. A Dácia Souza pergunta o seguinte: quais iniciativas você acredita que são mais eficazes para incentivar meninas e mulheres jovens a seguirem carreiras em tecnologia? Eu acho que é iniciativa de curiosidade mesmo, né? Procurar ver documentários, tem um documentário do Bill Gates bem bacana na Netflix agora, tem alguns sobre novas tecnologias. Procure se informar, tem muito mercado ainda que precisa ser explorado. E quando a gente fala de meninas e jovens, né, seria as escolas mesmo, né? As escolas, os próprios pais, né? As escolas, os pais, ao invés da que a gente falou de criança e rede social, ao invés de ficar na rede social, vamos entender como funciona por trás daquilo. É isso aí. Né? Tem profissionais que trabalham nas redes sociais, inclusive. Mais uma perguntinha, dá tempo da gente responder, da Renata Cortez. Ela fala: você acredita que a inclusão feminina nas equipes de desenvolvimento de tecnologia impacta a criação de soluções mais inovadoras? Eu acredito. A diversidade, ela promove inovação, porque são cabeças pensando diferente. Eu totalmente acredito nisso. É isso aí. Gente, conseguimos responder essas 3 perguntas. Obrigada, meninas que participaram aqui fazendo as perguntas para a Grazi. Muito obrigada pela sua participação. A quem a gente não conseguiu responder, eu vou deixar agora aqui as redes sociais da Grazi, gente. Lá no Instagram, @eugraziviana. Olá, @eugraziviana. E no LinkedIn, Graziele com 2 L's Viana. Graziele com 2 L's Viana. Obrigada, Grazi, pela sua participação. Obrigada. Ter trazido informações tão relevantes para a mulherada que acompanha aqui o nosso programa. Obrigada. É uma próxima oportunidade. Obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia, viu? Beijo grande para você, uma ótima semana, que Deus abençoe sua semana e a gente se encontra aí na próxima. Tchau, tchau.